Esta segunda sesión eh, la vamos a hacer con Pablo León de la Barra y Rodrigo Moura. Vamos a hacerlo bajo la misma dinámica de la sesión anterior con Patrick Charpenel y Lisset Lañado. La idea es que Rodrigo trae una presentación y luego entra en diálogo con Pablo con algunas preguntas o con algunos problemas que les parezcan interesantes. La idea muy general, el punto de partida muy general para que les propusimos a ellos, pero que evidentemente tiene muchas ramificaciones, muchas aristas, y vamos a ver qué sorpresa nos traen Pablo y Rodrigo, es, en cuanto al tema, es compartir, educar, interacción social. Y bueno, tiene que ver con una cosa que ya, con algo de lo que ya mencionó Patrick en su intervención, que es, no lo llamó de esa manera, pero es evidente que es el tema de la responsabilidad social empresarial hecho desde la plataforma del arte, específicamente desde la plataforma de una colección de arte contemporáneo. Me parece súper interesante. Ojalá que, como hacen en la colección Jumex, pudiéramos tener muchas más experiencias de ese tipo con el arte contemporáneo. Sé que hay tantos artistas que han hecho cosas interesantes desde esa perspectiva, que no basta con unos pocos coleccionistas que empiecen a... Entonces, como estaba diciendo, me parece que ese tipo de prácticas de coleccionar, como decía Patrick, las colecciones no son solamente acumulación, son articulación, se desbordan a los objetos. Pues cada día son más espacios críticos, interesantes, de reflexión, que nos ayudan a compartir muchas más experiencias. O sea, que en lugar de pensar en esa división tradicional entre la esfera pública y la esfera privada, creo que es mucho más interesante cuando esos campos se abren y se pueden atravesar simultáneamente. Bueno, entonces ahora yo le voy a hacer una pequeña introducción a Pablo, Pablo León de la Barra. Como ustedes saben, curó junto con Julieta González la exposición que se llama Solo Projects, Pablo. No, la exposición se llama Concreto Concreto y es parte del proyecto que se llama Solo Projects, que en realidad es un group project. Perfectamente explicado. Es que está aquí mismo en el río, que no se la pierdan porque realmente vale la pena verla. Además, Pablo es artista, curador, crítico, escritor y estudió arquitectura. Tiene muchísimos años activo en el arte contemporáneo. Tiene algo muy especial, que es una persona con muchísima movilidad, y entonces gracias a su movilidad lo vemos compartiendo en todas partes. Se ha movido muchísimo por Latinoamérica y últimamente más todavía porque, como ustedes saben, desde hace, ¿cuánto, Pablo? Ya más de un año, ¿no?, que estás en el Guggenheim. Un año ya tiene Pablo como curador de arte latinoamericano del proyecto MAPA del Guggenheim, que es justamente un proyecto que acaba de presentar una de sus conclusiones en una exposición que se acaba de presentar en el Guggenheim y que estará abierta hasta el día 1 de octubre. Magnífica exposición, ha recibido muy buenos elogios. Brasil en abril al MAM en Sao Paulo y en otoño del hemisferio norte, en octubre, va a Museo Jumex en México.
Si no la pueden ver en Nueva York, la pueden ver acá, y Sao cuando Paulo. van para México, que Patrick los va a atender. Bueno, con esa breve introducción los dejo con Pablo, que él nos va a tener la amabilidad de contarnos un poquito de quién es Rodrigo Moura, y ya después Rodrigo hará su presentación y luego empezaremos el debate. Estamos falando en español, portuñol, inglés. Hay traducción. Hay traducción del español. Español. Tienes que hablar en español, entonces lo traducen en portugués. En para los que no hablan español. ok, entonces voy a hablar en portuñol, español. La biografía de Rodrigo la tengo aquí en inglés, pero voy a traducir. Rodrigo Moura es curador, editor y escritor de arte. Él es Deputy Director, director diputado. No más. No más. Ahora efectivo. Director efectivo de arte y programas culturales y curador del Instituto Inutim en Minas Gerais, en Brasil, donde ha jugado un papel muy importante en la adquisición y exhibición de obras de artistas tales como Artur Barrio, Ernesto Neto, Irando Espíritu Santo, Jorge Maki, Víctor Gripo, entre otros. Él fue curador asistente en Pampula del 2001 al 2003 y curador en Pampula, en el Museo de Arte de Pampula en Belo Horizonte, donde organizó exhibiciones por Damián Ortega, Ernesto Neto, Renata Lucas, José Bento y Fernanda Gómez, entre otras 20 exposiciones solo de artistas. Ha escrito intensamente para diferentes periódicos nacionales y revistas nacionales e internacionales, y ha curado algunas exposiciones como independientemente, entre ellas Plan de Escape con Joaquín Bolz, Jochen Bolz, en el Centro Cultural Banco de Brasil, Sao Paulo, y más recientemente, y aquí en Río de Janeiro, y para quien no ha visto, la exposición Arte Vida, que está en 4 lugares, en el Museo de Arte Moderno, en la Casa França Brasil, en la Biblioteca Estatal de Río de Janeiro y en el Parque Lage, que vale mucho la pena, y sobre todo para la gente que está visitando de fora, creo que es algo muy importante para ver, ¿no? ¿Cómo quieres empezar? ¿Empezamos, Rodrigo? Acho que é melhor eu falar em português mesmo, né? Faz mais sentido. Bom, eu queria começar então assim agradecendo efusivamente o convite da Arte Rio aqui para estar com vocês hoje. É um prazer. Eu queria agradecer a Jesus Foi Maior pelo convite, também ao Pablo por aceitar estar comigo aqui, ser, né, uma companhia de interlocução e dessa conversa. Segunda vez em uma semana que a gente está dividindo uma mesa. Então, obviamente, tem sido uma semana aí agitada para todo mundo. Eu queria, enfim, tentar... Eu não me preparei muito. Aqui está dizendo palestrante, lecturer. Eu não vou fazer uma leitura nem uma palestra. Eu vou fazer uma apresentação curta em torno do tema proposto pela mesa. Eu trouxe algumas imagens para a gente ver. E acho que eu queria mencionar também que foi muito... É bom ter sido precedido pelo Patrick Charpenel e pela Lisette Lanhada. Eu acho que essa discussão certamente é uma discussão que se complementa à medida que ela vai sendo desenvolvida em capítulos, né? Mas ela iniciou então por essa ideia de status do objeto. E acho que quando a gente... do objeto de arte ou da obra de arte, a Lisette... acho que de uma maneira muito pertinente ela introduz a ideia de projeto, que o Patrick vai desdobrar também nos interesses do desenvolvimento do programa dele na coleção Rumex, né? Certamente são projetos, né? Eu sou, como o Pablo falou, diretor de arte e programas culturais no Instituto Inhotim. Acho que certamente são projetos que encontram muitos pontos de contato, né? Se não afinidades diretas, mas certamente muitos pontos de contato e uma certa... até um certo paralelo na nossa história recente, em termos de instituições nascidas no âmbito privado, nascidas a partir de impulsos colecionistas, impulsos de levar arte além dessa ideia. Tinha uma colega aqui também que perguntou sobre a questão do valor material, do valor tangível, enfim, levar a arte um pouco além desse lugar, né? Um pouco ou muito além desse lugar, a partir dessa ideia de uma formação de acervo e de uma formação de um programa em torno de um acervo, né? Eu fico particularmente
satisfeito, assim, estimulado de falar em torno dessa rubrica, né? E eu acabei de reler aqui a sinopse da mesa, eu acho que é uma sinopse muito estimulante, eu acho que tem vários termos formulados de uma maneira muito estimulante e provocativa aqui, né? De como é que, de certa maneira, com o esvaziamento de projetos de âmbito público, na esfera do colecionismo e até na esfera da formulação institucional, da formulação museológica, né, de pensar museus, de certa maneira, no contexto brasileiro, eu acho que se pode dizer que, salvo poucas exceções brilhantes, como a Pinacoteca do Estado, em São Paulo, mas eu acho que, enfim, principalmente na esfera federal, a gente viu um desmonte, né, dessa ideia da possibilidade de formulação de política de museu, de política museológica. Ao mesmo tempo que você tem a formação do IBRAM, você tem uma tentativa de institucionalização, é muito pouco palpável, né, para o nosso público ver isso nos museus federais. Os museus não colecionam, eles não formulam programas em torno dos acervos que têm e tal. Então, acho que realmente isso é um sintoma da nossa época, que surjam projetos que possam responder a essa situação e que possam, de certa maneira, suprir essa lacuna, né? Obviamente, quando a gente vai formular de outro lugar, a gente não vai ter o papel social, a função social, o papel social desses projetos, ele não vai ser tal e qual aquele que seria exercido por um museu público ou inteiramente nutrido e nascido na esfera pública ou na esfera estatal governamental, né? Ele tem diversas implicações. Então, quando eu leio aqui, pode-se ou deve-se ensinar o juízo do gosto, né? E aí, eu também, quando eu leio interação social, parenteticamente aparecendo aqui, eu acho que é mais interessante falar de interações sociais, no plural, nos plurais, e pensar o gosto, não como o gosto, quer dizer, do juízo de valor, um gosto no sentido do século XVIII em diante, do século XIX, mas pensar realmente como a arte, ela, de certa maneira, ela embute uma responsabilidade social nela, né? Eu acho que isso achei a pergunta, acho que foi da Lisete mesmo, né, que perguntou se os curadores eles podem fazer essa diferença deixar que os projetos privados sejam caprichos ou que atendam a extravagâncias ou a uma situação muito pouco regrada ou muito pouco normatizada. Eu acho que o que eu acho que o projeto de Inhotim me ensinou nesses 10 anos que eu estou lá é que esses projetos eles devem ser coletivos, né? Eles devem partir e tentar chegar, principalmente tentar chegar num lugar coletivo, num lugar onde as participações dos diversos agentes, seja o patrono, seja o curador, seja o público, seja o educativo, seja o executivo, o contador, ou, enfim, que cada um tenha como lugar de chegada essa construção de um espaço coletivo para fruição e para enfim, deixar que a obra de arte cumpra o seu papel, né? Que ela transcenda, então, desse lugar do objeto de consumo, de desejo, de posse, meramente, que ela possa realmente ter uma apropriação simbólica, né? Isso eu acho que enfim, o lugar onde a gente quer chegar com esses projetos. Isso parece, de certa maneira, um pouco utópico, ou um pouco cheio de esperança, mas é um pouco mesmo, porque se me contassem tudo que eu vi acontecer lá nesses últimos 10 anos, nesse sentido, há 10 anos atrás, se me dissessem que isso ia acontecer, eu não acreditaria, né? Então, eu acho que leva uma certa carga de
de aposta, né, para usar uma palavra leve, ou de acreditar que a arte pode ter esse lugar, ela pode exercer esse lugar, ela pode ocupar isso e ela pode transcender, então, essa esfera quer dizer, ela, de certa maneira, a feira é um lugar muito importante porque muitas coisas podem nascer daqui, quer dizer, está cheio de objetos aqui, o poema está disponível para as pessoas poderem, né, fazer o que acharem de melhor, o que puderem de melhor com ele. E isso eu acho que foi bastante o caso desse projeto que eu estou envolvido nos últimos 10 anos, né? E essa crença realmente de que, de certa maneira, na sociedade extremamente injusta, né, América Latina, processo de colonização, de exclusão social, a gente entender que de certa maneira, o acesso à cultura ele é um privilégio ainda de classe e que ele deve deixar de ser, né, cada vez mais, e que é uma obrigação, então, de quem foi exposto a esse privilégio, quem teve esse privilégio, dividir, né? Então, acho que é nesse sentido que eu tô querendo falar para vocês hoje um pouco e dividir a minha experiência. Eu queria, então, enfim, feita essa introdução, eu queria só mostrar um pouquinho de imagens. O pessoal aí da técnica vai me ajudar. Vamos começar, então, com a pasta número 1. Eu, enfim, vou fazer um pouco de proselitismo curatorial, como sempre, e mostrar os projetos que a gente acabou de inaugurar agora em Inhotim. A gente teve uma abertura lá no dia 4, então está tudo ainda muito mal fotografado, são fotografias provisórias, e eu vou falar rapidinho sobre esse projeto. Essa é uma casa de fazenda, né? Para quem conhece Inhotim, a gente sabe que existe um núcleo paisagístico mais inicial, né? Que está desde o início lá, e ao longo do crescimento lá da extensão da propriedade, a gente foi anexando algumas propriedades rurais, pequenas fazendas. Essa é uma fazenda, uma casa de fazenda, onde a gente já tem vários projetos em torno dela, Jorge Mack, Marilá Dardot, Ricri Tiravanija, Carlos Garaycoa, e esse é o projeto que a gente inaugurou por último, que é a casa sede da fazenda. De repente, essa é uma imagem, a casa nem está pronta, está em reforma. A gente reformou uma casa de fazenda para mostrar, pode passar para o próximo slide, por favor? Enfim, essa casa mais para mostrar um ciclo de pinturas do Carol Durham, que é um artista pintor americano, geração anos 70 e 80. Então, ele tinha estado lá há alguns anos atrás, tinha feito um ciclo de pinturas em torno de um tema paisagístico, uma árvore. Então, pode passar a próxima imagem também. E aí a gente adaptou essa pequena casa, uma casa com proporções domésticas, obviamente. São 5 quartos, em cada um desses quartos mais uma imagem. A gente tem uma pintura em cada uma desses espaços. Esse é um projeto que está inaugurado há uma semana. E a casa também acaba tomando esse caráter meio vira um belvedere ali, a partir dali você consegue enxergar o entorno e tal. Podemos passar para a pasta, então, número 2, por favor. Obrigado. Essa é uma exposição temporária, né? A maioria das pessoas está acostumada a pensar em Inhotim só como pavilhões, mas esquece que a gente, na verdade, constrói há muitos anos uma coleção, né, que hoje em dia está em torno de 950 itens, que são obras expostas, são obras que estão disponíveis para empréstimo, são obras que circulam além dos nossos próprios meios, mas que a gente roda, né, e apresenta em pavilhões temporários. Também uma imagem de montagem, a peça não está concluída. Esse é um jovem artista da República Tcheca, chamado Dominik Lang. Pode mais uma imagem aí. Uma instalação chamada Cidade Adormecida, Sleeping City, que é, então, um trabalho que ele fez a partir o pai dele era um escultor famoso, atuante na República Tcheca nos anos 50 e 60, e ele, como herdeiro desse trabalho do pai, ele então criou uma instalação, um grande display, né, um museu próprio
a partir das obras do pai, lidando com essa ideia de herança, com a ideia de mediação, de como é que poderia fazer um diálogo intergeracional. Né? Então, essa também é uma exposição que acabou de inaugurar numa das galerias temporárias de Inhotim, na Galeria Lago. Podemos, então, rapidinho passar para 3. Eu vou fazer uma assim, maratona, Pablo, e depois... Né? Podemos já ir para outro folder, por favor, para 3, isso. Isso, enfim, não tenho imagens boas também, mas não queria deixar de mencionar um trabalho bastante aprofundado em termos de pesquisa, de aquisição, que a gente fez recentemente com uma artista chamada Dieta Bratescu, uma artista nascida na Romênia em 1926, atuante até hoje, então uma artista que está com 88 anos, que, de certa maneira, pegou esse período mais difícil, né, do regime autoritário comunista na Romênia, e tem uma trajetória muito interessante, de certa maneira, entre arte moderna e arte contemporânea. Como se não existisse muito essa distinção para ela. E para nós foi muito interessante trabalhar com esse material. Isso é uma imagem de um trabalho dela chamado Towards White, em direção ao branco. De repente, podia pular para a próxima aí também, obrigado. Uma outra colagem dela chamada Atanor, de 1974. Então, a gente, ao longo dos últimos 4, 5 anos, a gente estabeleceu um diálogo diretamente com ela. A gente conheceu o trabalho dela no México, numa feira, há alguns anos. E, a partir dali, a gente foi criando um conjunto de acervo a partir de visitas ao ateliê dela. Isso é uma outra série de colagens chamadas The Garden, o Jardim, Gradina. Então, a gente tem hoje, também, entre as exposições recém-inauguradas, essa apresentação de obras da Dieta Bratescu, são em torno de 40 obras. Ele vai passando sozinho, né? Ele pula para a próxima sozinho, é isso que está acontecendo, ou você que está pulando? É que está passando? Tá bom. Não, tudo bem. Então, enfim, são algumas imagens que eu trouxe também dessa última exposição que a gente inaugurou. De certa maneira, eu estou muito interessado nesse processo de introduzir sutilmente a arte moderna e ter um horizonte outro de discussão lá em Inhotim, né? A gente, de certa maneira, se singularizou muito por projetos de pavilhão, grandes projetos, superprodução e tal. E eu achava importante, então, refletir sobre determinados princípios mesmo, né, do trabalho com a arte. E essa exposição foi uma exposição que, de certa maneira, ela traz isso. Vamos pular, então, para a pasta 4, por favor. Eu queria falar, então, mais uma vez, rapidamente, sobre uma exposição que a gente inaugurou no ano passado, dessa vez do Juan Araújo, que é um artista venezuelano, pintor, né, trabalha muito a partir de uma ideia de citacionismo, de arquivo de imagens. Né, acho que ele foi principalmente introduzido numa audiência brasileira na Bienal de 2006, em que ele trabalhou a partir da Lina Bobardi, Bienal de São Paulo, de 2006, e aí eu fiz um convite para ele há alguns anos, 3 anos talvez, para criar um ciclo de obras, um grupo de obras a partir de referências culturais também mais ligadas a Inhotim, mais ligadas ao contexto cultural de Minas Gerais, de Belo Horizonte, da modernidade do século XX, mas que é um assunto muito importante lá onde a gente está, mas também em relação à história colonial, que é uma coisa muito presente, é um fundo muito presente lá. Então, ele fez a exposição inaugurou no ano passado, chamada Mineriana. É interessante, eu e o Pablo hoje de manhã, a gente estava conversando sobre também como é que a ideia de que o museu educa, né, esse outro verbo aqui, eu falei um pouco de dividir, não falei muito de educar. Ela é muito associada, felizmente, à juventude, a crianças e tal, mas tem uma ideia de educar o público normal do museu, né? De educar o artista, né? De dizer que a obra de arte ela tem uma possibilidade também de, seja pela educação do olhar, seja pelos assuntos com que ela lida,
engajar o público numa discussão através da arte. E aí essa é a exposição do Juan Araújo. Vamos pulando aí para a próxima. Ele trabalhou, então, a partir de alguns prédios do Niemeyer, dos anos 40. Isso é uma pintura da Casa de Baile, que é um prédio lá do Complexo da Pampulha. Podemos ir para a próxima aí. Ele trabalhou a partir do Magic Square também, que é uma instalação, enfim, uma escultura, uma obra arquitetônica, uma pintura tridimensional, um espaço público do Elliot Sica, que está instalado permanentemente lá em Inhotim desde 2008. Então, esses monocromos são feitos a partir de imagens que ele fez do Magic Square. Podemos pular aí. A gente tem toda uma parte de pesquisa muito interessante, então a gente levantou muito essa ideia de como é que o século XX medeia o passado barroco, colonial em Minas Gerais. Então a gente trabalhou a partir dessas capas que o Eduardo de Paula, que é um artista de Belo Horizonte, fez para essa revista, que era a revista Barroco, editada pelo Afonso Ávila nos anos 60 e 70. Então, era também um encontro dessa linguagem construtiva, gráfica, com uma maneira de traduzir o barroco mineiro. Podemos passar para a próxima. Aí a gente tem uma imagem da Igreja da Pampulha, também do Niemeyer. Podemos ver a outra. Enfim, é uma exposição bastante densa e cheia de referências culturais específicas do contexto. E foi muito interessante assim, trazer essas questões, né? Tanto do ponto de vista do nosso educativo. Podemos para o 5. A pasta 5. Tá bom, chega. Chega. Porque acabamos com... Você podia só passando assim, tac. Tá bom. Tá vendo assim, ó. Tem o David ainda. Isso. Esse pessoal aí é o pessoal do Laboratório em Inhotim, que é um programa... pode passar mesmo, rapidão, Isso. É um programa... é um programa educativo, né, para a comunidade de... Para aí. Isso. Para a comunidade de Brumadinho, que é um município muito grande. E é um programa que dura 1 ano. Eu acho que é um dos meus projetos preferidos lá. É um projeto para pessoas entre 14 e 17 anos que estão na escola. E ele transcende esse modelo de levar o estudante para o museu e ficar durante uma manhã, que é muito legal. Hoje eu fui no CCBB, estava um monte de gente vendo Milton Machado, eu achei incrível, fiquei observando o público. Mas é um projeto para um grupo muito menor de jovens do nosso entorno e num prazo de tempo muito maior, que eles ficam 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes 3, em contato com o Instituto. Então, é uma metodologia própria, desenvolvida pela nossa equipe educativa. Então, parte das atividades são em Inhotim, mas uma grande parte das atividades não são em Inhotim. E aí é justamente essa ideia de trabalhar o dentro e o fora da instituição, e a partir também de olhar de fora, que você cria um sentimento de pertencimento mais enraizado. Então, enfim, essas são imagens de uma visita a ateliê que a gente fez ao Cristiano Renó, que é um artista de Belo Horizonte, que não está na coleção, não tem uma obra lá ainda. E aí são os meninos lá do laboratório interagindo com essas obras dele, que são obras móveis e... Vamos dar mais uma passadinha aí. Isso. Obras que podem ser vestidas, podem ser deformadas e que podem ser acionadas por eles. Então, é uma situação bem privada que eu estou mostrando, de um programa público que quis compartilhar com vocês esse momento aí de total imersão e de total explosão desses meninos que, enfim, fazem exposição no final do programa. Não vou entrar nos meandros metodológicos, mas, enfim, é um programa muito legal porque ele parte dessa ideia de emancipação das pessoas através da arte também, né? E aí eles construíram um corpo coletivo a partir dessa obra aí do Cristiano. Isso, ótimo, maravilha.
Bom, é isso aí, beleza. Obrigado aí. O Pablo deve ter perguntas. Eu tenho o David aí para o final, tá bom? David Medalla de Saidera. No, muito interessante ver os projetos que você ha estado fazendo. Eu queria fazer algumas pontuações al respecto. A primeira, bueno, como falava Patrick, que él faló de un posible intercambio, un poco en brincadeira de los roles de los dos directores. Mas lo que pienso que es muy interesante y interesante plataformas como estas que permitan que haya un diálogo directo entre un proyecto que acontece en el México y uno que acontece en el Brasil. Y que es algo que tenemos que estimular más, ¿no? Porque creo que hay muchos momentos paralelos, muchas situaciones comunes que a veces esquecemos por tener siempre de referencia en Nueva York y el no sé qué. Entonces creo que es muy importante que este tipo de diálogos se produzcan aquí en la feria. Yo quería hablar de tanto idea de compartir y de educar y esta idea del arte como un modelo educativo, ¿no? Y cómo puede el arte ir más allá de solamente programas para crianzas que vienen a ver el arte o la gente a aprender historia del arte, más en verdad cómo el arte sí puede ser un elemento de transformación, ¿no? Y creo que eso es una pregunta que yo tengo muy presente en mi trabajo como curador, más ahora que trabajo en una institución tan grande, es pensar que no estamos coleccionando solamente objetos de lujo, como la gente cree, objetos que tienen tanto valor, que tienen un valor económico, sino que son objetos que tienen la capacidad de cambiar la percepción del mundo, ¿no? Que son obras de arte, son procesos que tienen una posibilidad de educar no solamente sobre historia del arte, que yo pienso que es lo menos importante, pero realmente educar en general y cambiar el entendimiento del mundo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Creo que eso es parte de la pregunta, ¿no? Y creo que tanto Jumex en México, trabajando en su campo directo, a partir de cómo comenzó en una fábrica de trabajadores, trabajando con su público directo, como Inotim mismo en Brumandillo, trabajando en un entorno directo de Minas Gerais, son pequeños ejemplos de posibilidades de microintervenciones que quizás podían funcionar en un campo más grande, ¿no? Entonces, bueno, un poco pensar esa idea de educación. En el proyecto del Guggenheim que yo hice durante este año, el proyecto MAP, que consistió en adquisiciones para el museo, fue una cosa muy importante porque por primera vez entraron de un solo momento la obra de 40 artistas, más de 60 obras de un solo momento a la colección. Entonces la idea para mí no era solamente cómo podemos cambiar el canon de la historia del arte, la línea histórica, integrando aquello que fue excluido, mas también cómo esto que antes había sido excluido puede cambiar a institución y puede cambiar a la institución. Una parte muy importante del proyecto era la parte educativa y para eso hicimos mucha pesquisa, sobre todo me interesaba trabajar con los artistas que moraban en Nueva York y que habían ya tenido un acercamiento con distintos públicos a través de educación. Uno fue la Tania Bruguera, que había hecho un proyecto de cátedra de conducta en La Habana, trabajando con artistas, y ahora tenía un proyecto en Nueva York que se llama Immigrant Movement International, trabajando con inmigrantes. Otro fue Pablo Helguera, que había hecho el programa educativo de Bienal de Mercosur. Y el tercero fue Luis Kamitzer, que ha tenido un interés muy fuerte, no solamente en el arte conceptual, sino en el arte como modelo pedagógico. Y lo que fue genial de este proyecto fue que mis colegas del museo tomaron el riesgo de invitar a Luis a hacer el programa educativo de la exposición. Entonces, que el proyecto permitió invitar a un artista a participar también en el proceso pedagógico de la exposición. Y Luis, como parte de este proceso, él regaló una obra al museo. Es una obra que es un texto
que él siempre pone en las fachadas del museo. Ojalá algún día se ponga en la fachada del Guggenheim. De momento solamente existe como una postal, como un cartón postal, y tiene un texto que él siempre pone en estos museos donde da la obra, que fala: el museo es una escola. Aquí podía añadir también la colección es una escola, la colección es una toolbox. El artista aprende a comunicarse, y ahí yo añadiría el curador también aprende a comunicarse. Y por último dice, el público aprende a hacer conexiones, ¿no? Entonces, ¿cómo la colección puede servir como este elemento de conocimiento? Él, como parte de este proceso, escribió la guía educativa y fala mucho de todo esto, ¿no? De cómo poder usar la obra de arte como este proceso de transformación que va más allá de la historia del arte, ¿no? Entonces, bueno, era parte de un poco de lo que quería compartir y pensar esta idea de museo, colección como esta herramienta de cambio. Y quizás si usted quiere contar un poco más también de cómo en Inoteam usan a colección también como parte de este elemento relacionador con la comunidad. Não, na verdade, eu fico muito sensível a essa formulação aí que você está apresentando do Kamenitzer. Na verdade, você poderia repetir? Ele fala: the museum is a school, the artist learns to communicate, the public learns to make connections. Assim, eu acredito inteiramente nisso. Eu acho que é como se... Bom, eu parei de estudar muito jovem, por exemplo. E eu nunca parei de aprender com arte, sabe? Eu acho que aliás é uma pergunta até boa, assim, qual que é o limite ético da curiosidade do curador, né? Quer dizer, esse projeto que eu fiz com o Juan, por exemplo, foi um projeto meio de construindo junto com o artista um arquivo de interesses pessoais meus que se tornavam interesses pictóricos dele, e a gente ia, de certa maneira, compondo uma espécie de arquivo, ou de artigo, ou de interlocução de pontos que me pareciam interessantes do ponto de vista da história cultural recente lá do meu contexto, e ele encontrava paralelos muito contundentes com o contexto dele, e encontrava razões, que isso acho que é muito fascinante no trabalho com artista, ele encontrava razões muito próprias, muito pessoais, para reagir a essas referências que eu trazia. Então, para mim foi como se fosse um projeto de escolher uma cátedra, uma aula para ter e tentar aprender a partir dessa relação de mão dupla no trabalho de um artista, assim. Então na verdade eu acredito mesmo que isso é uma maneira de educar e de se educar, e eu acho que isso é um processo que nunca acaba. E uma maneira de nunca terminar esse processo, na minha opinião, é ser extremamente aberto para a contradição, né? Não no sentido do ecletismo, que eu acho que é um sentido mais fraco, mas assim, em parte do meu trabalho também como curador em Inoteam, eu sempre pensei que era importante insistir numa ideia de contradição, até da própria identidade institucional que a gente estava construindo, né? Então, assim, essa ideia que eu falei de construir um acervo, que para nós, assim, como curadores, sempre foi sem desmerecer de forma nenhuma os projetos de pavilhão. Eu me envolvi em vários, acho que é fascinante, acho que é um traço distintivo, mas essa ideia de você ter poder fazer exposições temporárias e poder ter os pavilhões, quer dizer, se abrir para essas contradições. Eu vi uma coisa muito legal do Paulo Brusque lá na Bienal da Bahia, assim, se a vida é efêmera, porque a arte não pode ser, né? Então, assim, ter o permanente, mas mostrar que também existe uma temporalidade nisso, né? Abrir uma fissura, né? Nessa monumentalidade, nessa ideia de permanência, sempre foi uma inquietação minha.
no projeto de lá, ser permeável a isso, né? Deixar que... E eu acho que a gente está só no começo, porque é um projeto muito jovem, eu acho que os artistas eles vão cada vez mais trazer isso para a gente, né? Obviamente, sempre que a gente museologiza um objeto, ou um gesto, ou um projeto, a gente está correndo riscos de interpretação, de ser mal compreendido, de não fazer jus ao artista. Quer dizer, isso tudo, essas contradições eu acho que são extremamente importantes nesse trabalho de educar, que é justamente não entender a arte como um fenômeno fechado, prescritivo, lógico, e quer dizer, que não acho que é do lugar da arte, né? Acho que é muito mais do lugar, a arte é muito mais do lugar da dúvida, e aí eu acho que tem uma possibilidade de educar, né, quando você se permite duvidar. Acreditar e duvidar, né? São duas vertentes aí. Agora, do ponto de vista do público, dessa ideia de ferramenta, de plataforma, como você fala, tem cada vez mais uma coisa fascinante no processo de formação do nosso trabalho e de formação do nosso público, que é esse público imediatamente ligado, né, que trabalha, por exemplo. A gente tem um exército de pessoas que trabalham, né? O nosso público que está exposto ao acervo por razões profissionais, funcionais, ele pode ser comparado a um público de alguns museus, né? Porque é uma operação muito grande e tal. E isso eu acho que é muito legal, porque como eu estava mostrando rapidamente aí nas imagens lá da visita ao estúdio do Cristiano Renaud, essa ideia de que as pessoas possam se apropriar, quer dizer que, mais uma vez, não é uma coisa prescritiva no sentido, o projeto é esse é o conteúdo que você tem que dominar, né, o visitante vai entrar, mas o cara, ele construiu o sentido disso para ele, cada uma das pessoas, é o que a gente vem tentando fazer nessa ideia de oferecer o acervo, e acho que começa realmente por quem trabalha lá, começa por mim, começa pela pessoa que está lá todo dia trabalhando também, que é meu colega, e isso é meio um círculo concêntrico, né? Esse projeto do Laboratório Inhotim, ele só é possível fazer porque tem um super compromisso das famílias também, quer dizer, os meninos têm que ir 2 vezes por semana, durante um ano, e aí então assim, a família tem que estar presente. Num outro certo sentido, a gente vem trabalhando, essa não é a minha área de expertise lá, né? Minha área de expertise lá é formação da coleção, mas a gente trabalha desde o início como um departamento só, educação e arte lá, mas não é a minha área de expertise direto, mas assim, por outro lado, a gente faz todo um trabalho com os professores do entorno, com as escolas do entorno, que não pode ter essa continuidade, não pode ser derramado no tempo, igual é o laboratório, mas que tem que tem sua importância, que é multiplicador, sabe? Então eu acho que o Brasil, acho que felizmente, né, eu quando comecei esse trabalho lá, eu fiz bastante pesquisa de campo, eu fui em várias instituições, visitei vários educativos de várias instituições brasileiras, e quando eu comecei a formar isso com os meus colegas lá, e com o Johan Vos, com a Maria Eugênia, com a Janaína Mello, que está aqui no MAR agora, essa equipe principalmente, a gente partiu também de uma herança, de um trabalho construído, arte na escola, o Itaú Cultural, quer dizer, várias instituições, lembrando assim algumas rapidamente, várias instituições que tinham muito estrada, muito trabalho em educativo e museu. E aí, para nós, era sempre a pergunta assim, como a gente partir desse lugar para fazer alguma coisa que faz sentido no nosso projeto, que comporta uma formação de território, comporta uma formação de identidade institucional nova e tal. E eu acho que é fundamental, acho que é como você falou, não é obra de arte, sabe, só como um objeto de luxo, como um objeto de desejo, ou um projeto de pavilhão, como um cartão postal, como um ícone, mas sim como um organismo vivo, que as pessoas se projetam, se completam, se frustram, né? As pessoas se frustram com a arte. É sempre uma possibilidade.
Jesús, no sé si você quiere añadir algo más o abrimos a público si tiene preguntas. También sobre la labor misma que você haces en Sifo, ¿no? Que... No. No, 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 dale al azul. Ahora sí, ahora sí. Sí. La verdad que el tema de cómo acercarse al público es siempre bien complejo. ¿Escucha? Sí se escucha. No, la señora lo que está, ella no necesita micrófono. Bueno, el tema de cómo aproximarse al público es siempre muy complejo, era lo que estaba diciendo. Y yo creo que es algo que para los que pertenecemos a esta generación ha sido siempre un problema muy evidente. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo regresé a Venezuela, luego de estudiar, estuve trabajando con un museo, que era un museo que estaba ubicado en una zona obrera, en una zona como Tepito, como lo que nos mostró Patrick, ¿no? en México, la zona oeste de Caracas, en donde la mayor parte, el 90% de la población es clase obrera, y por lo menos hoy en día 60-70% de la población vive en favelas. Yo recuerdo que eso fue, que el museo se construyó especialmente, se hizo un edificio nuevo para que diera cabida a este museo. Y el museo no tenía, la gente que lo construyó no estaba muy seguro de qué era lo que querían hacer. Y a mí me invitaron y me parecía que era una oportunidad interesante para probar con otros tipos de modelos. Entonces, yo lo primero que propuse fue hacer una exposición con artistas muy contemporáneos. Eran 4 artistas de Nueva York. Eran Alfredo Yar, eso fue en el año 92-93. Alfredo Yar, Félix González Torres, David Lamelas y José Gabriel Fernández. Félix estaba vivo. No, estaba muy enfermo ya y no pudo ir, pero estaba encantado con la idea. Pero especialmente en el caso de Alfredo Yar pasó algo bien interesante que explica mucho la situación la situación de ese museo en ese lugar. El museo estaba constantemente saboteado por la comunidad. La comunidad decía que el museo le había robado espacio al parque. Que ellos si a ellos les hubieran preguntado, ellos hubieran preferido una cancha de bolas criollas o una cancha de basquetbol o cualquier otra cosa en lugar de un museo. Entonces el museo estaba totalmente rechazado. El museo estaba rechazado por la comunidad. Fue un proceso muy duro, pero eso cambió, ese rechazo del museo hacia la comunidad cambió 180 grados, muy radicalmente, con una propuesta de Yar. Y fue una propuesta para la que tuvimos mucha suerte poder hacerla, porque era una propuesta que requería de muchos recursos. Y el museo no tenía nada de recursos, pero encontramos en ese momento a un gerente de la Kodak, que todavía existía en ese momento en Venezuela, que nos ayudó con todo a hacer posible el proyecto de Yar. Yar lo que propuso fue distribuir 1000 cámaras, nada más que 1000, de fotografía, cámaras desechables de fotografía en la comunidad. Y que la gente usara esas cámaras para retratar su vida cotidiana. Entonces él diseñó una etiquetica que se le ponía, que le pusimos a mano una por una a las cámaras por la parte de abajo,
y la gente leía las instrucciones, tomaba las fotos, las llevaba a un lugar que era un ateneo de la propia comunidad. Allí nosotros las recogíamos, las mandábamos al laboratorio Kodak, ellos las copiaban, se las llevábamos otra vez a la comunidad escogía cuáles eran las fotos, ellos se quedaban con un juego de fotos y escogían cuáles eran las fotos que querían exponer en el museo. Y en ese proceso, que duró como unos 6 meses, 8 meses, fue duro, fue largo y largo, sobre todo porque éramos 2 personas trabajando. Pues cambió completamente, porque y eso era lo que iba con respecto a lo que han estado diciendo ambos, tanto Pablo como Rodrigo, que es un cambio de modelo, ¿no? En el fondo lo que hay es un cambio de modelo, en vez de un modelo de consagración, modelo de enaltecimiento, afirmativo, de admiración hacia el objeto, ¿no? Que es el modelo que ha perdurado y todavía sigue siendo el modelo que acepta el 90%, el 95% de la gente como los modelos de cómo manejar la preservación de objetos valiosos, de cómo preservar colecciones privadas o públicas, como sea, de cualquier tipo, siempre modelos orientados a la consagración, ¿no? A tener que presentar esos objetos como cosas de supremo valor, porque siempre sigue existiendo el miedo de que si no lo presentas como una cosa de extraordinario valor, entonces ¿cómo vamos a hacer para que la gente lo aprecie? Yo creo que esa estrategia que usó Jar para acercarse a la comunidad, lo que te habla es de un modelo de museo, como un modelo de comunicación, donde el modelo lo que sirve es como un canal, como una plataforma, donde la gente se puede sentir como pasó con esta gente del oeste de Caracas, que se sintió por primera vez visible, se sintió representada, se sintió que existían, ¿no? Se sintió que se podían comunicar. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que hacer, se dice rápido, ¿no? Pero es una cosa que va a tardar muchísimo tiempo en cambiar. O sea, por ejemplo, ese museo terminó no aceptando ese modelo de comunicación a pesar del éxito que había tenido, a pesar de que su existencia era su aceptación dentro de la comunidad había sido posible gracias a esos artistas de vanguardia que venían de Nueva York, que estaban de antemano rechazados por una intelectualidad local que ve a esos artistas de vanguardia que vienen de Nueva York como artistas que operan en función de unas élites. Ese era el argumento, y ese fue el argumento que ganó, ¿no? El argumento que al final se impone en nuestros países, donde hacer experimentos con nuevos modelos de presentación, de lidiar con el arte es muy difícil. Lo que se impone son siempre los modelos conservadores. Yo me acuerdo que el que fue después ministro de Cultura de Chávez, un hombre que se supone de izquierda, que inventó el logotipo del Partido Comunista en Venezuela, que en los años 60, que era tan de izquierda como eso. Él me dijo a mí que esas experiencias con artistas de vanguardia estaban absolutamente fuera de lugar, que ahí lo que había que hacer era enseñarle a la gente cuál era la historia del arte, que esa gente, así mismo lo dijo, esa gente no conocía, no sabía de arte, había que enseñárselo. Entonces eso es lo que priva, ¿no? Ese sigue siendo el modelo, y que algunas instituciones como ustedes en Jumex, como ustedes aquí en INUTIM, han empezado a conseguir modelos que operan de otra manera, y ojalá que la gente empiece a copiarlos, ¿no? Porque esas son las maneras realmente de que esta cosa tan compleja de aproximación al público, que yo no diría que no es educar al público, es caer en esa tutelaridad, ¿no? En esa manera, en ese desprecio hacia la gente. O sea, uno más bien tiene que confiar en que el público te va a dar mucho, ¿no? Pero no con las aproximaciones tradicionales. Entonces yo creo que eso es de lo que hemos estado hablando un poco todos acá.
En ese contexto, no sé si Pablo y Rodrigo quieren añadir algo, o por supuesto estamos abiertos a las preguntas de ustedes en el público. Todavía tenemos unos minutos más. Si alguien quiere falar o alguien tiene alguna pregunta para Rodrigo o para nosotros en la mesa o compartir alguna experiencia. Bueno, sí se escucha. Me pareció muy interesante. En algún momento de tus reflexiones, Pablo, comentaste que cuando uno tiene una experiencia con una obra de arte, cambia tu percepción de la realidad, te sensibiliza con temas, problemas, no solo te hace más consciente sobre cuestiones, y quisiera a veces pensar también más participativo, pero es esta idea que me parece muy importante en relación a lo que comentó Rodrigo, que es que estos programas, no solamente desde una perspectiva de los programas pedagógicos de un museo, sino de la exposición misma, tienen que partir de compartir una duda. Y esta idea de compartir una duda me parece fundamental, porque no es solamente la experiencia con este producto específico que crea un artista, sino es el problema que se está desarrollando en el planteamiento de la curaduría. Me parece que este modelo que no es mucho más horizontal, que no es vertical, en el que el público y los productores, los responsables de conceptualizar el proyecto, que con frecuencia son los curadores, están poniendo sobre la mesa de una manera horizontal una duda, un problema que van a compartir. Y a mí me parece que este modelo es muy importante, que es lo que entendí que se está llevando a cabo no solo en el programa educativo, sino en las mismas exposiciones en Inotim. Como se o trabalho sozinho ele não adianta, né? O trabalho sozinho, né? A obra de arte, digamos em modo avião, ela não funciona. Tem que ter alguém para começar uma conversa, né? Eu acho que nesse sentido a gente foi muito feliz bem no início do projeto, por uma razão prática. Eu até conto isso de maneira um pouco anedótica, porque quando a gente foi inaugurar o museu, né, aliás, museu é isso, né? Sede, acervo e público, né? A definição básica de museu é essa. Tem várias outras maneiras de educar com a arte, né? Mas museu tem que ter essas três. Quando a gente inaugurou, a gente não tinha como receber público, né? A gente nunca, quer dizer, na verdade, a gente tinha a coleção, tinha um desejo de inaugurar para o público e queria muito que aquilo fosse usado, que tivesse enfim, essa ideia até de usuário, né? Que tivesse um público, que formasse uma comunidade, mas a gente não tinha estrutura operacional para receber público. E aí foi uma maneira que a gente pensou, foi de começar um serviço educativo para receber as pessoas que tinham alguma curiosidade de visitar aquilo que era muito incipiente, era uma pequena coleção naquele momento, mas já com muita ambição, e que pudesse levar, walk people through, entendeu? Começou assim, esse serviço educativo. Então a gente teve um educativo durante mais de um ano antes do museu inaugurar. E isso foi fundamental, porque a gente detectou justamente essa ideia da polifonia, sabe? Disso que você está falando, de que se alguém começa uma conversa, você tem uma conversa. Agora, se ninguém começa uma conversa... Então, eu muitas vezes eu sinto... Quer dizer, eu sou um péssimo público de museu, muitas vezes, porque eu sou tímido com mediação, eu acho difícil, às vezes, a pessoa me abordar. Mas tem muitas vezes que me irrita, porque é uma coisa prescritiva. O cara quer me dar uma informação que eu não sei se eu quero, sabe? E aí, quando não é bem por aí, quando é mais uma coisa assim de tentar começar uma conversa, e se alguém começa, você pode pegar um caminho
e seguir adiante, eu acho que é mais interessante, eu acho que é mais produtivo. Agora, eu fiquei muito estimulado, eu não estava meio ruim aqui o áudio, você desculpa. Então, a história do Alfredo Jarre, né? Que ele queria distribuir 1000 câmeras queria não, distribuiu. Distribuiu. E aí tinha uma passagem de uma comunidade para outra. Porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante como curadores também, como, enfim, colecionadores. Curador como colecionador. Que é um pouco assim... pensar que trabalhos que podem ter essa ativação mesmo, sabe? Que trabalhos que podem fazer isso, assim, de engajar as pessoas. Você me desculpa, você pode só repetir uma vez como é que o projeto se desfechou? Qual que foi o término do projeto? Las 1000 cámaras sí, las 1000 cámaras de fotografía eran desechables, unas camaritas así pequeñas. Esas cámaras se las llevábamos nosotros a la comunidad. Fuimos a la cárcel, porque detrás del museo estaba la cárcel más grande de la ciudad de Caracas, el retén de Katia, que después lo dinamitaron. Estaban las escuelas de niños, los hogares de cuidado con bebés. Íbamos a los cerros, a las favelas y les llevábamos la cámara. O sea, la gente con la cámara desechable tomaba 12 fotos. Una camarita, 12. Cuando tomaba las fotos, teníamos un centro de acopio. Nosotros recogíamos la cámara y las llevábamos al laboratorio, a la Kodak. En la Kodak se revelaba, se copiaba y llevábamos 2 juegos a cada persona, una por una. Cada persona escogía una foto que quería que se expusiera en el museo y se quedaba con un juego de fotografías y nosotros nos quedábamos con los negativos. Cuando la persona dice, yo quiero esta foto en el museo, llevábamos el negativo, la Kodak, y la Kodak ampliaba la fotografía y se expuso en el museo. Habían unas fotos de 1,5 metros por metro, habían como una sección de 30, 40 fotos grandes, había una sección de fotos pequeñas que eran como 200 fotos pequeñas, otras de mediano formato. Habían unas grandes de 1 metro por 1,5 metros que eran como 15, 30, no me acuerdo ahorita. Entonces era... Parece que tem uma coisa legal aí, que a imagem é compartilhada, né? Quer dizer, e a gente sabe que a imagem, ela não é só fazer a imagem, né? A edição é um aspecto muito importante, né? A eleição, você escolher... En el museo, lo primero que veías cuando subías las escaleras era un cubo de plexiglas con todas las cámaras que se habían usado adentro del cubo y todos los nombres de todas las personas que habían participado. Y después era que veías la foto. O sea, los miembros de la comunidad se habían convertido en autores, ¿no? Estaban autorrepresentando. No sé si alguien más quiera hablar algo, y si no, Rodrigo tenía una saideira, unas últimas imágenes. tinha esquecido. Hay un comentario más por allá. Un comentario más. Deixa aí ponto de bala o folder 6, a pasta número 6. Boa tarde. É muito interessante a questão da transformação social da arte. Agora eu gostaria de entender concretamente, quer dizer, quais são as transformações ocorridas nesses projetos e quais são as emancipações desejadas, quer dizer,
Eu fico muito feliz de ver um projeto que tem 2 anos, 3 anos de duração, porque me parece, claro, que o objeto não pode ser um elemento de desejo, de luxo, mas, quer dizer, se não há acompanhamento dessa comunidade, desses jovens, quer dizer, depois, será que esse trabalho ele não se perde mais adiante? Essa seria a primeira reflexão que eu faria, se vocês pudessem responder um pouquinho. E depois é o seguinte, quais tipos de financiadores, patrocinadores se interessam por esse tipo de projeto? Quer dizer, o que o investidor ele quer em troca nesse projeto? Muito obrigado. A sua pergunta é muito legítima, porque realmente a chance de haver uma dispersão de energia no meio do caminho, ela é considerável, né? Não pode ser desprezada. No nosso contexto, em Brumadinho, a gente está trabalhando em vários níveis, né? A gente está falando de pessoas que estão em idade escolar e que isso a gente espera que seja realmente formação de pessoas críticas, pessoas mais indagativas, que sejam cidadãos mais responsáveis e tal. Mas a gente tem um modo de aferir isso muito interessante, que é no próprio conjunto de atividades econômicas que a gente traz, né? De habilidades profissionais, de tipos de emprego, né? Então a gente está falando de um tipo de economia que tradicionalmente ela queria sempre orbitar em torno de atividades muito da ordem do extrativismo, atividades agrárias, principalmente a mineração no nosso contexto, e que você tem uma diversificação de fato de tipos de atuação dessas pessoas, né? Isso é um lugar onde a gente afere isso. Eu tenho como visão de que é um risco que sempre vale a pena correr, quer dizer, mesmo que a conta não feche de maneira totalmente lógica, quer dizer, você sempre esse imponderável da transformação social que se pode esperar de um projeto dele, ele vale a pena, né? Tem um caso que eu conto, assim, também de maneira um pouco anedótica, que eu estava na exposição do Warhol, na Pinacoteca, isso tem anos já, né? Foi bem no início do projeto, deve ter sido 2009, por aí, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e tinha um menino. Eu estava vendo um quadro, o menino veio para perto de mim, eu não reconheci ele imediatamente, ele veio falar comigo, era o Anderson, que tinha sido do laboratório, que tinha sido ele tinha sido monitor de sala em Inhotim durante 2 anos, remunerado, quer dizer, um emprego para gente jovem muito bom para pessoas ali daquela região. E o Anderson, eu achei que ele tinha feito carreira como educador de museu, mas na verdade ele estava morando em São Paulo e ele estava pagando os estudos de teatro dele com o trabalho de monitor na Pinacoteca. Então, assim, isso é um exemplo, e como esse tem vários outros que a gente colhe direto. E, então eu acho que a gente ainda está um pouco desenvolvendo os exemplos para realmente formalizar os índices disso, né? Eu não estou aqui dizendo que isso está comprovado, as pessoas vão realmente ser cidadãos melhores. Eu lembro que teve uma vez também um outro caso que eu gosto de contar, assim, quando o Chris Burnham foi para Inhotim montar o Beam Drop. Ele ficou lá um tempo, é um trabalho que, enfim, demandou uma participação efetiva dele ali naquele contexto, e a gente pediu para ele fazer uma fala para o público do museu, e a gente pediu que os interlocutores fossem os meninos do laboratório. E teve uma coisa muito legal, porque eles começaram a fazer várias perguntas para o Chris Burnham, e eles eram muito tímidos, então eles escreviam num papel e a gente aqui verbalizava, mas as perguntas partiam dele. E depois que terminou, eles falaram uma coisa que eu acho que me marcou, assim, que era assim, a gente pode ser artista, se esse cara pode ser artista, a gente pode ser artista também, entendeu? Que é uma certa desacralização da figura do artista, que para mim me parece muito saudável, assim. E então isso, quer dizer, agora em termos de contrapartida,
a gente sempre tenta em Inhotim que os projetos eles tenham um componente socioeducativo, qualquer projeto que a gente faça, né? É uma parte fundamental da missão. Então, eu não saberia nem te responder o negativo disso, porque é tão introjetado na nossa cultura, né? E eu acho que, de maneira geral, eu acho que a gente está numa feira de arte, né? Com uma discussão desse nível, falando desse tipo de projeto, é um indicador forte disso, né? De que existe essa preocupação de que digamos, a indústria da arte ou a indústria cultural, ela forme, ela tem um aspecto formativo. E eu vejo, por outro lado, que, quer dizer, seria impossível de alguém fazer uma exposição sem ter um projeto educativo, sem estar preocupado realmente com uma interlocução em termos de comunidade, em termos de formação de público, né? Eu acho que tem projetos mais bem, mais mal sucedidos, não pelas razões óbvias. Eu acho que às vezes as coisas nem sempre saem como a gente espera, mas certamente a gente tem uma resposta muito positiva das pessoas que apoiam esses projetos, né? É como se fosse um lugar de aposta mesmo, como eu falei antes, assim, de que tem uma possibilidade forte de que aquilo resulte num processo de transformação social maior. Eu acho que essa ideia de que possa ter artistas ali sempre me fascinou. Eu acho que a gente está cada vez mais perto disso. Con esto terminamos. Vamos a ver unas imágenes rápido que nos quería compartir Rodrigo. De que O Pablo tinha sugerido eu trazer aqui para a gente também fazer uma homenagem final aqui, saideira, ao David Medalla. Agora, no dia 4, a gente inaugurou lá em Inhotim essa escultura dele, que é uma Bubble Machine. Foi doada para Inhotim pela Bienal do Mercosul. É uma obra que foi exibida na Bienal do Mercosul do ano passado, passou a integrar o acervo esse ano, está exibida lá. E pode passar as próximas imagens. E aí o David fez uma performance chamada Astro Acupunctured Man, em que ele surge assim das águas, meio um pouco... Para aí. Então ele fez essa dança aí com as latas de lixo. E eu queria trazer um vídeo, mas não consegui, o vídeo não carregou. Uma espécie também de acho que é um papel assim da minha geração, tá entre a juventude e entre artistas como ele. Eu acho ele um cara que eu tenho a maior admiração pelo pioneirismo e pela coragem. Enfim, era isso, né, Pablo? Só para fazer uma dança final. Uma espécie de Mickey Rooney da arte contemporânea, Fred Astaire da arte contemporânea. Enfim, uma homenagem ao David Medalla aqui. Não, imagina. Gracias a vocês y gracias al público por haber aguantado hasta el final. Aí de todo mundo, com esse barulho todo.